sou o missionário Sérgio Roberto, né? Nós temos três pilares. Quais são os três pilares que a Igreja Católica tem, né? A tradição, ao magistério e a Sagrada Escritura. Elas estão entre si entretidas, uma com a outra, unida uma com a outra. Que interessante, né? Por isso que nós temos que seguir a tradição. Porque a tradição você vai conhecer a verdadeira igreja, a tradição você vai conhecer o fundamento dos apóstolos, a tradição você vai conhecer como foi fundada essa igreja, como foi edificada essa igreja, como foi pregada o evangelho quando surgiu essa igreja. É simples entender isso. Se você se apartou da tradição, se você se apartou do magistério, não tem como você conhecer a verdade. Interessante, ó. O Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, vem nos ensinar assim, ó. A tradição apostólica, parágrafo 75, ó. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação dos Sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciasse a todos o Evangelho, o qual antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de vida e verdade salvífica e toda a regra moral. Agora o 76, ó. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, e ações transmitidas aquelas coisas que o receberam. Da palavra da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Quer dizer o quê? É com a convivência, Cristo fazendo milagre, Cristo pregando, Cristo anunciando. Isso foi um ensinamento dado e deixado por Jesus Cristo aos seus sucessores, aos apóstolos. Cristo pregando oral ali, ó, ensinando aqueles apóstolos, capacitando. E mais para frente, quando a igreja se tornou pública, esse mesmo Espírito que inspirava Jesus Cristo, que estava sobre Jesus Cristo, fizeram os apóstolos lembrar todo o ensinamento do Mestre. Tanto que quem primeiro pregou foi Pedro. Agora, por escrito, ó, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Estou falando de Novo Testamento. O Velho Testamento já tinha escrito. Estou falando no Novo Testamento. Tanto foi confiado, tanto foi escrito, tanto foi pregado pelos esses que Cristo escolheu, que Cristo confiou e que Cristo enviou. Que interessante. Por isso que a tradição é muito favorável à igreja. Porque a tradição mostra Eusébio de Cesareia, os padres apostólicos, Santo Irineu, Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, né? Mostra como foi pregado, como foi anunciado. E também a Escritura defende essa tese. Quando o evangelista, olha só que interessante, ó, vem mostrar para a gente a tradição também. Ó, Lucas 1, do 1 ao 4. Muito aprenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Ó, como nos transmitir aquele foram desde o princípio, testemunho ocular, e que se torna ministro da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver designado e investigado tudo desde o princípio. Escreveram para ti, segundo a ordem excelentíssima ao Teófilo, para que conheça a solidez daquele ensinamento que tendes recebido. Agora, 2 Coríntios 11, 23, ó. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmitir, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha só, Atos Apóstolos 15, versículo 3, ó. Oi, nego, você está aqui já? Não mostra a língua pro povo. Vai lá que o pai tá gravando, tá? Então, como eu estava falando, a tradição é muito importante para você conhecer a verdade. Olha o tanto que o apóstolo Paulo também, ó. 1 Coríntios 15, 13. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo a Escritura. Olha só que interessante, cara. Que também o apóstolo Paulo deixa também... Olha só que interessante. A tradição... segundo Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, de nós,
Como? Pregação oral. Oral. Seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só que então ele vem alertar. Ó. 2 Tessalonicenses 3, 6. Apartai daquele que não segue a tradição. Intimai vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos, todos irmãos, não todo irmão, que leva a vida ansiosa, ao contrário, a tradição que de nós tens recebido. Ó. Quem é esses irmãos que não seguem a tradição? Que vivem a tradição ao contrário, aquele que se apartou do corpo místico, se apartou da tradição e se apartou da cabeça da igreja, que é Cristo. Para fundar suas próprias igrejas, suas próprias tradições, suas próprias conclusões, suas próprias pregações, suas próprias doutrinas. Interessante. E a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Nenhuma. E tanto se você focar aqui em Atos dos Apóstolos, 1 e 2, ó. Em minha primeira narração, Teófilo, contei toda a sequência das ações do ensinamento de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado ao céu. Quer dizer o quê? Quem está autorizado, quem foi confiado, foi a igreja, o corpo místico e os membros dela, que Pedro, Paulo, Tiago, que pregaram, que anunciaram, que viveram essa tradição oral. E por escrito depois. Estou falando do Novo Testamento, não estou falando do Velho Testamento. O Novo Testamento. Ah, mas eu só acredito na Bíblia. A Bíblia é o único manual, fonte de vida e de verdade, teologicamente falando. Nem a Igreja Católica tem essa autoridade e nem a Igreja Evangélica, como diz o Silas Malafaia. Mas como foi surgido, como escreveu essa Bíblia? Tanto o Velho Testamento foi oral, depois foi escrito também. Que interessante, né? O Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, ó, é fundamento aqui, ó, dos apóstolos, dos sucessores de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Que interessante. Que guardaram a tradição, que pregaram oralmente, que tinha bispo, que tinha presbítero, que tinha uma hierarquia. Primeiramente, Coríntios 2:28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. E se você for catar aqui, ó, que interessante. Olha só que interessante, ó. Tito 1:9, ó. Firmemente apegada à doutrina da fé, tal como foi ensinada para poder exaltar segundo a sã doutrina, rebater aos que contradizem. Ó. Tito 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Que foi ensinado pelos apóstolos. Que está sendo ensinado pela igreja. E olha só que interessante. Ó, a saudação aí, Filemão. 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seus irmãos Timóteo e Filemão, nossos muito amados colaboradores. A Pia, nossa irmã, a Equipo, nosso companheiro de armas, e a igreja, que se reúne em toda a casa. Que interessante. Se você for olha só que interessante, ó. 1 Tessalonicenses 1, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, unida em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, essas comunidades que tem aqui, ela está submissa à sede, ela está submissa ao pastoreio. As comunidades que o apóstolo Paulo fundou, o Evangelho de São João, os outros apóstolos, estão em sintonia com a sede, com o pastoreio. E também, ó, Timóteo, três, ó, tem um bispo, presbítero, diácono. Aqui, ó, último de Timóteo. 1 Timóteo 3, ó. Funções eclesiásticas, ó.
Eis uma coisa certa que aspira ao episcopado. Episcopado que é pastoreio. A saber que está desejável uma função sublime, porque os bispos têm dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sobrio, prudente, regrado, seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dar de bebida e vinho, etc, etc. Você deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência, na caridade. Quer dizer, o filho na fé. Olha só, tem bispo, tem uma hierarquia. Não é essa igreja protestante que é bagunçada, não, cara. Tem bispo, tem presbítero que vai zelar pela tradição, que vai pregar. Ó, se você focar tá aqui, ó, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 2, seja mesmo imitador como sou imitador de Cristo, né? Olha que interessante. Ao 2, eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Sejam meus imitadores e guardar minhas instruções como eu transmiti. Quer dizer o quê? Sejam meus imitadores e pregar a mensagem, pregar a palavra como eu preguei, como eu anunciei, como eu vivi, sendo imitador de Cristo. Que interessante. É simples entender isso aqui. É na unidade. Romanos 1,10, Filipenses 2,2, é na doutrina dos apóstolos. Quem é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina que Cristo ensinou. Se você for catar aqui em Marcos 2, Cristo já ensinou uma doutrina para os apóstolos. Não doutrinas, uma só doutrina. Para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, ó, Marcos 1. Aqui, ó, 22. Maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O apóstolo fala lá em Gálatas 1, 11, 2. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem mediante uma revelação do alto. Doutrina, perdão, foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está na glória, no céu. Não foi a carne nem o sangue. Que interessante. Mesma coisa que a revelação que foi ensinada para o apóstolo Paulo ali veio do alto. Foi transmitida espiritualmente. Os apóstolos foi transmitida pregalmente, oralmente. Os apóstolos, para o apóstolo Paulo não. Foi em espírito. O mesmo ensinamento que Cristo ensinou para os seus apóstolos. Ele ensinou para o apóstolo Paulo. Isso que é a tradição. Por isso que ele fala, segundo Teófilo 3,15, guardai a tradição. É isso que a igreja segue e venera. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.